Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos ter mais uma aula de Ciências Humanas. Essa aula é direcionada para as turmas dos terceiros anos dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, vamos juntos e juntas para mais um momento de aprendizagem? Vamos juntos e juntas para mais um momento de reflexões e de construção de conhecimentos? Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é Pernambuco, meu estado, minha cultura, meu frevo. A gente vem trabalhando sobre a importância de nós reconhecermos a pluralidade cultural que existe no nosso país e, sobretudo, a pluralidade cultural que existe no nosso estado. Pernambuco é um estado muito rico quando a gente fala de manifestação cultural, quando a gente fala de cultura. E vocês lembram que a cultura é o conjunto dos valores, dos hábitos, das crenças, é o conjunto de características que identificam um povo ou vários povos. Pois bem, a cultura de Pernambuco, ela tem diversas manifestações lindas, diversas manifestações que têm a ver com a história do nosso povo, e o frevo é mais uma dessas manifestações que a gente deve se orgulhar. Se orgulhar, professor? Por quê? Eu nem gosto de frevo. Você não precisa gostar de dançar frevo, você não precisa dançar o frevo. Mas é importante que você saiba que o frevo é motivo sim de orgulho. A gente vai saber um pouquinho, aprender um pouco disso na aula de hoje. Mas antes disso, vocês lembram do desafio da aula passada? Vou lançar agora para vocês um desafio de memória. 5 segundos para vocês pararem e pensar. Qual foi o desafio? Quem fez o desafio provavelmente já vai lembrar rapidinho. Quem não fez o desafio vai precisar parar para pensar um pouco. Então vamos lá. 5 segundos para vocês pensarem e tentarem lembrar qual foi o desafio. 2, 3, 4, 5. Pam! E aí, conseguiu lembrar? Vamos ver? O desafio foi... Qual foi a pergunta que eu deixei para vocês aí como desafio? Que tal identificar um grupo, apenas um? Poderia ser mais de um também, mas pelo menos um grupo artístico cultural do teu bairro, da tua cidade. E vocês lembram que eu pedi também para que vocês fossem, se possível, ir lá prestigiar, ver, conhecer, aprender um pouco mais? E aí, você conseguiu identificar? E se conseguiu identificar, se conseguiu reconhecer algum grupo do teu bairro ou da tua cidade? Foi possível você assistir alguma apresentação, algo assim? Se não foi possível, sempre vai existir oportunidades. Nesse período, a gente precisa repensar um pouco essa questão de ir assistir. Mas se você pôde identificar, pôde aprender um pouco mais pela internet ou pela ajuda de alguém, com a ajuda de alguém, maravilha, muito bem. Façam os desafios, tá? Os desafios ajudam a gente a entender melhor o conteúdo que o professor Washington está trazendo sobre a cultura de Pernambuco e o que vocês veem em sala de aula também. Ajuda vocês a aprenderem e a reconhecer esses conteúdos, essas aprendizagens no dia a dia de vocês. Então, façam os desafios, ok? Tem tempo ainda para fazer todos os desafios, inclusive, se você não fez nenhum ainda. E os que você não fez, ainda tem tempo. Então, vamos ao objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é identificar o frevo como marca da identidade cultural pernambucana. Professor, marca da identidade cultural pernambucana, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o frevo é uma característica muito peculiar nossa, é uma coisa muito nossa, do nosso povo, da cultura do nosso povo. Então a gente vai identificar, aprender a identificar o frevo como sendo essa, uma das marcas da nossa identidade cultural, do que o nosso povo tem também de manifestação cultural. Mais uma pergunta, vocês lembram que a gente viu na aula anterior? Na aula anterior a gente tratou de uma dessas manifestações culturais da nossa cultura, que são muito nossas, que tem a ver com a história do nosso querido povo pernambucano e que também tem a ver com a história do nosso país. Vocês lembram qual foi? Vamos lembrar. Falamos sobre o maracatu e nós falamos também que o maracatu, ele é dividido em 2 tipos, né? A gente tem o maracatu de baque virado ou maracatu nação. Vocês lembram
que a gente estudou um pouco sobre a história de como surgiu, de que o primeiro registro dessa manifestação cultural data do ano de 1711. Lembram que tem a ver com a história do povo africano que era escravizado, que foi escravizado aqui no nosso país. Vocês lembram? E a gente estudou também o surgimento do maracatu de baque solto, ou maracatu rural, que surgiu um pouco depois, aqui na zona da mata de Pernambuco, tem a ver com a luta dos trabalhadores, dos canaviais, tem a ver com a construção cultural do nosso povo. Então, é aí uma manifestação cultural que é muito nossa, que faz parte da história do nosso estado, do nosso Pernambuco. E que mesmo que você não dance, mesmo que você não vá assistir, é importante que você conheça e saiba valorizar e dizer, caramba, a história do meu estado tem a ver com a história do maracatu, surgiu aqui, faz parte da cultura do meu estado. Que massa isso, que bacana. E é conhecido não só aqui, tá? É conhecido no Brasil todo e fora do Brasil também, no mundo todo. No carnaval, sobretudo, né? Muitas pessoas vêm para cá no período do carnaval, mas a gente não deve lembrar, não deve valorizar apenas no carnaval. A gente pode lembrar o ano todo, mas as pessoas, principalmente as pessoas que vêm de fora, vêm muito no período do carnaval, né? Para ver aí os grupos de maracatu se apresentarem, não só o maracatu, várias outras manifestações culturais, várias outras manifestações artístico-culturais. E hoje nós vamos falar então como eu já disse, quem lembra qual é o assunto da nossa aula de hoje? A gente vai falar sobre o que hoje? 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Vamos falar sobre o frevo. Muito bem, o frevo, mais uma manifestação cultural que tem a ver com a história do nosso povo, que tem a ver com as raízes do nosso povo e que também é uma coisa só nossa, que surgiu aqui. Quer dizer, não é só nossa, não é? É de todo mundo que queira se dançar, se divertir, curtir, acompanhar, mas surgiu aqui, tem a ver na origem com a história do nosso povo, o frevo. Olha aí que imagem bacana. Você já foi assistir alguma apresentação de frevo? Você já foi participar de algum festejo que tenha o frevo, no carnaval ou mesmo fora do carnaval? Sim ou não? Algumas pessoas não vão, não é? Por conta de questões religiosas, porque não gostam mesmo, mas você que gosta, já foi ver, já foi assistir? É muito bacana. Bom, o frevo, né? Nasceu aqui no Recife, olha só que massa, nasceu no Recife, na cidade do Recife, a capital do nosso estado, tá? No final do século XIX, em um momento de transição, de efervescência cultural, né? De conflitos políticos, do povo querendo reivindicar o respeito, a sua dignidade. E aí, surgiu, e hoje é uma grande expressão cultural das classes populares, mas não só das classes populares, que mistura marcha, machixe e elementos da capoeira, tá? Esses passos que a gente vê, por exemplo, nessa imagem anterior aqui, deixa eu voltar, tem origem na capoeira. Muitos desses passos têm origem da cultura da capoeira, tá? Então, é por isso que a gente vê tantos passos, tantos saltos, né? Porque tem a ver com isso também, tem a ver com a presença da capoeira. E existem os tipos de frevo, tá? Existem pelo menos 3 tipos de frevo, que são muito comuns, muito característicos. O primeiro é o frevo de rua, tá? Frevo de rua, professor, significa o quê? Que acontece na rua? Exatamente, acontece na rua e tem também algumas características muito específicas. Olha, é tocado por uma orquestra instrumental, ou seja, tem os instrumentos de sopro, tem lá, né, as pessoas que tocam e é instrumental, ou seja, não tem voz, tá? Tem instrumentos diversos, mas não tem voz. Então as pessoas vão às ruas, os instrumentos tocando, as pessoas dançando, se divertindo, mas no frevo de rua, originalmente não tem voz. E aí tem um outro tipo de frevo, que é o chamado frevo canção. Frevo canção, professor, já sei, é porque tem música, é porque canta, não é? Isso, tem a ver com isso sim. Tem uma introdução orquestral, né, com andamento melódico, ou seja, tem sim orquestra também, tem instrumentos ali, mas acontece também com adição de voz. Então tem uma pessoa que canta, ou várias pessoas que cantam. Aqui vocês estão vendo a imagem de um concurso, onde esse cantor aí, o grupo dele, né, ganhou o concurso, e aí vocês veem que é frevo sim, tem pessoas vestidas com personagens da nossa cultura ali, representando a bandeira de Pernambuco, e aí
tem o rapaz cantando aí. Bacana, né? Bom, e tem um outro tipo que é o frevo de bloco. É executado por uma orquestra de paus e cordas, geralmente composta por violões, cavaquinhos, banjos, bandolins, além de instrumentos de sopro e percussão. Então é um outro tipo de frevo e esse é muito bacana também. Vocês estão vendo aí uma imagem de um bloco chamado Bloco da Saudade, que é um bloco muito tradicional, muito conhecido, né? As pessoas aguardam ansiosamente esse bloco sair no carnaval para irem acompanhar e aí as pessoas vão lá vestidas com as roupas tradicionais, uma multidão acompanha para se divertir, para comemorar normalmente no carnaval, né? Mas para viver aí o momento cultural proporcionado pelo frevo e por outras manifestações culturais presentes, como eu disse, no carnaval e fora do carnaval também. E aí, ó, vocês já tinham visto algum tipo de bloco se apresentando, um frevo de bloco, ou algum tipo de outro momento que tenha o frevo? Vocês já tinham visto, já tinham ido assistir? Você brinca o carnaval? Pois bem, o carnaval é uma festa, não é, que é comemorado no mundo todo, mas o do nosso país, né, e em especial aqui em Pernambuco, as pessoas vêm de fora do Brasil para poder acompanhar, se divertir e brincar e se divertir com responsabilidade, com respeito, né, aproveitar o momento para ser feliz e aproveitar das maravilhas culturais que o nosso estado tem, e uma delas, o maracatu a gente já falou, né, o frevo, que é o que a gente está conversando hoje. Ok, guardaram as informações aí? Você lembra quais foram os 3 tipos de frevo que a gente trouxe na aula de hoje? Ok, vamos fazer um teste, tá? Antes disso, lembrem as informações para a gente fazer esse teste, para a gente fazer esse exercício, tá? Ver se vocês estão realmente antenados e antenadas na aula. Bom, uma coisa importante é que 9 de fevereiro é a data em que os historiadores, não é, identificaram a primeira aparição da palavra frevo. Isso foi no ano de 1907 e é considerado o Dia Nacional do Frevo. Essa é a data, né, que é considerada o Dia Nacional do Frevo. Mas não tem só essa data, existe uma outra data também, não é, que é o dia 14 de setembro, que é comemorado em homenagem ao nome do jornalista, ó, que deu o nome a essa manifestação cultural de frevo, o jornalista Oswaldo da Silva Almeida, que nasceu no ano de 1882. Então a gente tem 2 datas aí, ok? Em 2007, olha, o frevo aqui em Pernambuco foi conhecido pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O frevo foi reconhecido como patrimônio imaterial pernambucano. O que isso significa, professor? Significa que o frevo, essa manifestação cultural que tem a ver com a nossa história, que é tão bela, que acontece principalmente no carnaval, mas é vivenciada o ano todo, é considerado um patrimônio do nosso estado, ou seja, pertence ao nosso estado, é pertencente ao nosso povo e é um patrimônio imaterial. Por quê? Porque a gente não toca, né? Por exemplo, um prédio é um patrimônio material. Por quê? Porque a gente toca no prédio. Mas o frevo, que é uma dança, né, que é um estilo de dança que tem passos, não é algo material. Para existir o frevo precisa das pessoas. Então, é considerado no ano 2007 o patrimônio imaterial do nosso povo. E em 2012 passou a ser considerado como patrimônio imaterial da humanidade. Ou seja, a Unesco, que é um órgão muito importante, que cuida de diversos assuntos relacionados à cultura dos povos no mundo todo, reconheceu o nosso frevo como sendo um patrimônio cultural imaterial da humanidade, ou seja, o frevo pertence originalmente a gente, mas passou a ser um patrimônio do mundo todo, marca da identidade cultural do mundo todo, reconhecido no mundo inteiro. Então vê que bacana. Mesmo que você não goste do frevo, não goste de dançar o frevo, vê que massa saber que o frevo nasceu aqui no nosso estado e que hoje é reconhecido no mundo todo como um patrimônio da humanidade. Vê que bacana. E não tem só o frevo não, hein? Tem vários outros que a gente vai aprender a identificar e a conhecer no decorrer das nossas aulas. Topam fazer um exercício então? A gente está se caminhando para o final. Mas antes de encerrar a aula, eu quero saber se vocês estão de fato antenados e antenadas com o que a gente está estudando aqui. Vamos agora fazer esse exercício para ver se vocês realmente estão ligados e ligadas? Vamos lá. Bom, qual desses não é um tipo de frevo? Um desses tipos de frevo que a gente viu na aula. Atenção, hein? Temos 4 alternativas. Alternativa A, frevo de bloco. Frevo de bloco é um tipo de frevo? A gente viu isso na aula de hoje? Vai aí, hein? Ativando a memória. Vai ativando seus neurônios aí para lembrar.
Frevo canção. Frevo canção é um tipo de frevo. A gente viu na aula frevo canção. Frevo pancadão. A gente viu o frevo pancadão na aula hoje? É um tipo de frevo que a gente viu? Vai pensando aí. Frevo de rua. Pois bem, qual desses não é um tipo de frevo? Qual desses a gente não viu na aula de hoje? O frevo de bloco, frevo canção, frevo pancadão, frevo de rua. Qual deles não é? 5 segundinhos para vocês pensarem. Pã! A resposta é tchan, 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 tchan. Qual é a resposta? Frevo pancadão. Frevo pancadão não existe, pelo menos até hoje, não é? Mas o frevo pancadão a gente não trabalhou na nossa aula. Então o frevo pancadão ele não é um tipo de frevo, ok? E aí a pergunta, antes de encerrar, ô professor, preste atenção, uma dica para vocês. O passo do frevo é um espaço que guarda a memória, que preserva a memória, que valoriza a memória de várias manifestações culturais do nosso povo e principalmente o frevo. O nome dele, né, Passo do Frevo. E lá, nesse momento, está acontecendo uma exposição sobre manifestações culturais pernambucanas e tem uma série de manifestações que são consideradas aí patrimônio do nosso povo e essa exposição está acontecendo. Eu espero que quando você esteja vendo esse vídeo ainda esteja acontecendo. Se você puder ir lá com sua mamãe, com seu papai, tá? As entradas têm valores bem acessíveis. Vai lá que você vai aprender muito sobre a cultura pernambucana, muito sobre o frevo e muito sobre várias outras manifestações culturais. E aí, gostou da aula de hoje? Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Para a gente encerrar, vamos para o nosso desafio. Tchan, 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 tchan. Ó, o desafio é chuchu beleza, hein? Qual é o desafio, professor? Você vai fazer uma sombrinha bem colorida, vai desenhar uma sombrinha de frevo, ok? E você vai colocar os nomes dos tipos de frevo que a gente viu hoje. Então, desenha a sombrinha bem bacana. Professor, eu não sei desenhar. Pede ajuda de mamãe, de papai, pesquisa na internet, vê lá a sombrinha, faz do seu jeitinho, isso é o que importa. Faz do seu jeitinho, escreve os nomes dos tipos de frevo que a gente viu abaixo e aí faz uma foto bem bacana, pede para a mamãe mandar no grupo da escola, compartilha com os teus amigos, compartilha com a professora, ok? Mostra para o pessoal que você está participando das aulas e está aprendendo junto com a gente. Bom, o frevo é nosso, valorize. Meu professor, sim, seu, meu, é da humanidade. Valorize, mesmo que você não goste, mesmo que você não dance, valorize, aprenda a respeitar e a valorizar a nossa cultura, a cultura do nosso povo, a cultura de Pernambuco, a cultura do Brasil. Ok? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.